meus amigos, mais uma vez me encontro aqui. Sou Maria, semeando paz, amor, alguns entendimentos, alguns conhecimentos espirituais. Estávamos falando sobre os 10 mandamentos, estávamos na parte, falamos sobre o aborto, falamos sobre o suicídio e acabamos por falar sobre a eutanásia. Agora passaremos para outra parte dos 10 mandamentos, que é o 6º. Não cometerás adultério. E com isso nós vamos falar também sobre a parte da sexualidade, que também é muito importante, né? Não pecar contra a castidade, a integração correta da sexualidade da pessoa. Que isso daqui, gente, isso é de grande importância na nossa vida, no nosso dia a dia. Sobre namoro, sobre como manter o corpo e a alma puro, relacionamento superficial dos jovens, pensamento sempre que uma pessoa procura um prazer e o outro há pouco tempo, curto prazo de tempo, ele vai ter um sofrimento a longo prazo. Então vai ser dito várias coisas a esse respeito, né? E sobretudo sobre o divórcio, sobre a separação, sobre o adultério, que nossos dias agora os atuais, é o que também sempre em pauta e requer alguns entendimentos, alguns conselhos, algumas ponderações. O espiritismo e a sexualidade tem uma ligação, porque ele explica muito sobre essa parte que muita gente não leva a sério, pensa que é uma brincadeirinha, pensa que é um negócio que Deus fez para ter prazer, mas não é nada disso, gente. Então ele vem nos orientar. Ao estudarmos os fenômenos das nossas reencarnações, suas causas e seus efeitos, é que ficamos compreendendo a função divina do sexo. Realmente, a reencarnação só se torna possível mediante o uso dos órgãos sexuais, os quais nos fornecem um corpo denso de carne com o qual resgataremos o passado delituoso e elevamos-nos à esfera mais altas da espiritualidade. Com base nas nobres funções do sexo, constitui famílias, as cidades, as nações, permitindo que os espíritos que povoam o espaço voltem à Terra para cumprir as suas tarefas. Por aí vemos o quanto é importante que desempenhemos as nossas funções sexuais nas bases do bem-estar, da ordem e jamais nos desviamos para os vícios e de resgramento. É no lar legitimamente constituído pelo casamento que dignificamos as nossas funções sexuais, desempenhando o homem e a mulher. Alcança o sublime estado de serem pai e mãe. É a paternidade e a maternidade gloriosa, como também representa encargos sublimes, por permitir ao homem e à mulher terrenos cooperarem diretamente com o Altíssimo na manutenção da vida na face da terra. Mas manter as chamas sagradas e do respeito não é fácil. Dificilmente se encontram reunidos pelos sacrossantos laços almas da mesma espera. Daí nascem as lutas íntimas e morais e ameaçam a estabilidade do lar e frequentemente o transformam em círculos infernais.
Quando o casal não mantém hábitos respeitáveis, quando não há paz e perfeito entendimento entre os cônjuges, instalam-se conflitos vibratórios que dificultam a reencarnação dos espíritos chamados para nascerem nesse lar. Vocês vejam bem quanta coisa atrapalha. Essas coisas erradas que as pessoas são levadas a fazer. Tem muitos que fazem por ignorância, viu, gente? Não é por maldade. É que essas pessoas nascem, crescem, a mesma coisa os pais dela, gente simples, ignorante, nunca falou nada sobre isso, nem explicou. Então ele não tem o conteúdo, não tem como ele explicar, falar, né? E assim passa, né? Vai passando de geração em geração. E as pessoas vão continuando errando. Porque os constantes desentendimentos entre o casal geram ondas magnéticas destrutivas que não só afetam o corpo, que se formam como causa por problemas sérios, de sérias perturbações no espírito que está reencarnando. Em nossa ignorância, temos menosprezado as faculdades criadoras do sexo, desviando-se para a viciação. Com raras exceções, os atos sexuais têm sido fontes de abuso e não veneráveis como deveriam ser. Durante nossas incontáveis reencarnações, temos vivido em constante desequilíbrio sexual, onde se originaram conflitos e paixões que se projetaram nas encarnações sucessivas. Muitos desajustes e muitos sofrimentos de hoje têm como causa principal o abuso do sexo nas reencarnações passadas. Todas as vezes que usamos o sexo fora do sagrado instituto da família, ligamos-nos a entidades estranhas ao nosso círculo evolutivo. Quando o homem ou a mulher se esquece do seu compromisso matrimonial e busca alhures às emoções do sexo, ligam-se a parceiros de aventuras. Ao desencarnarem, sentem-se atraídos uns aos outros, e só então é que vêm desequilíbrios em que se precipitaram e lutam para se reequilibrarem, o que só lhes será possível através de encarnações retificadoras. Portanto, qualquer desvio no tocante do que se diz relações sexuais produz consequências funestas. Não se brinca com o órgão gerador da vida. O mau uso dele nos arroja perturbações de cura difícil e frequentemente demorada. O querer o homem e a mulher gozar clandestinamente do sexo gera conflitos, tragédias conjugais, e esses conflitos e essas tragédias transferem-se para o mundo espiritual após o desencarne de ambos. Às vezes, a troco de prazer, em alguns momentos, recebem séculos de dores. Os pais que não souberem bem orientar os filhos nos problemas fundamentais do sexo tornam-se, perante as leis divinas, corresponsáveis com eles pelos desregramentos que cometerem. É portas adentro de um lar legalmente constituído que o homem e a mulher podem legitimamente desempenhar as funções sexuais. A infidelidade conjugal, tanto por parte do homem como da mulher, é uma falta grave de penosas consequências espirituais. Durante o tempo de encarnados, o homem e a mulher adúlteros conseguem esconder suas ligações ilícitas. São os homens e mulheres de duas vidas.
Uma respeitável perante a família e a outra secreta, que vive longe dos olhos de todos, pelo menos dos seus familiares. Contudo, do Altíssimo não se pode esconder nada. O desencarne chega inexoravelmente, compelindo o espírito à mudança para a vida espiritual. E lá, os espíritos adúlteros se reúnem distante dos seus entes queridos e começam os difíceis trabalhos de reabilitação. Mais tarde, ou por méritos próprios, ou por intercessão de amigos espirituais, influentes ou compulsoriamente, consegue a bênção de uma nova reencarnação. E os espíritos que juntos se adulteraram no passado, novamente encontram na Terra para a correção do erro. Reencarnam-se compulsoriamente conforme explicamos os espíritos diante da realidade dos graves compromissos assumidos e amedrontam-se. E tudo fazem para protelar o reajuste a que são compelidos pelos delírios cometidos. Então, uma vontade superior limita-lhes o livre-arbítrio, levando-os ao trabalho redentor. Portanto, os que traíram seus compromissos matrimoniais sintonizam-se com as regiões tenebrosas, de onde nada de bom se pode esperar. Além de contrariem mais dívidas de custo resgate no futuro. No tocante à fidelidade conjugal, o homem não goza de nenhum privilégio em relação à mulher. Eu vejo, pelo menos eles acham, né? E mesmo o comentário, não, ele pode. A mulher é que tem que se cuidar, ela é que fica suja. Mas não é isso. Ele tem que dar conta, sim, da parte dele. Tem essa de que é machinho, não, que manda ver, que faz o que quer. Não, tem seus limites. Porque tem outra coisa. Hoje, ele encarnou como homem. Quem disse que amanhã não vem mulher? E passa aquilo que ele fez a sua companheira passar. Daí a revolta. Porque a vida é dura, porque eu sou infeliz, porque isso, porque aquele outro. Por isso que a gente já está dando uma dicasinha. Que quem estiver fazendo ou pensando, pare disso. Se quer bem assim mesmo. Porque o sofrimento vem, gente. E como? Diante do Altíssimo, não há privilegiados. Tendo tanto um como o outro, serão chamados às contas diante das leis divinas. A infidelidade conjugal assume caráter gravíssimo quando é levada a ponto de destruir um lar. Um lar tem raízes profundas no mundo espiritual e abrange os interesses de uma porção de espíritos ligados a ele, que encarnados, quer desencarnados. Para cada grupo de espírito, cada lar é um ponto de apoio em vista das tarefas de reabilitação e de elevação a planos mais altos do universo. Antes de formar um lar terreno, concretiza-se na Terra, então constituindo um lar. Então está falando que é assim, quando a gente faz parte de um determinado lar, antes da gente nascer já está estabelecido. Aquelas pessoas que vão fazer parte da minha família, se eu vou casar, se eu vou ter filhos, né? Se a gente vai ficar solteiro. Por isso que às vezes eu costumo falar, o que é seu está guardado, é só esperar, né? E não forçar a barra. E quando a gente já vem tudo determinado, gente. Que você tem que passar, seu filho, seu marido, sua mãe,
né? Não é na hora que vai determinar o que vai acontecer. Então, por isso que é ruim esse negócio de adultério. Aquela família veio especificamente para resolver, para se retificar sobre determinado custo. Então, eles vieram resolver esse problema. Vem o pimpolho da parte externa, né? Puxa o tapete e atrapalha tudo. Atrapalha tudo que estava determinado. Olha, vocês vejam bem a responsabilidade. Bom, para cada grupo de espíritos, cada lar é um importante apoio em vista da tarefa da reabilitação e da elevação, Então, por conseguinte, não procure jamais os cônjuges satisfações sexuais clandestinas, nem ninguém, homem ou mulher. Ataque um lar desencaminhando um dos cônjuges. Quando os infelizes assim procederem e encontrarem-se nas realidades do mundo espiritual, chorarão lágrimas amargas ante o caminho doloroso que se lhe desdobra ao seu caminho para a reabilitação. Através do tempo, mesmo entre as tribos primitivas, deparam-se na lei da proteção à família. Enquanto mais avançamos o caminho da civilização, operam-se essas leis. As leis humanas são necessárias, porque no coração do homem ainda ele é muito egoísta. O encarnado facilmente se esquece dos compromissos assumidos no plano espiritual com a sua família, pelo qual ele lhe cumpre zelar na terra, e quase sempre furta-se dos seus deveres familiares. Eu já vi casos, gente, né, da mulher ficar grávida, esperar nenê, e ao contar ao seu companheiro, ele some. Já houve umas 2 ou 3 casos que eu vi. Simplesmente ele não quer saber de compromisso. Ele quer só o prazer. Ele não quer saber que vem um filho para ele cuidar. Então ele some. Houve um caso que depois ele se arrependeu. Voltou. Mas há casos que eles vão e procuram outras. Mas por quê? Porque ele não tem esses conhecimentos, gente. Não tem essa orientação. Eu acredito que ele, sabendo que ele está fazendo um desvario, que ele está arrumando só sarna para se coçar mais para frente, ele, logicamente, se ele gosta dele, não vai querer passar por um sofrimento da qual ele mesmo se determinou. Os espíritos encarnados, com raras exceções, ainda não sabem respeitar a integridade moral dos seus semelhantes. Um egoísmo feroz faz-los desprezar as mais elementares da fraternidade, quando, no ambiente familiar, se torna imprescindível o sacrifício, né? Então, na hora que está difícil, corre, desampara, né? Às vezes teve casos, por exemplo, do casal ter uma criança, já vi também, e passou aí na televisão uma história do filho nascer com problema, não me lembro se foi autista. Ao invés de ele ficar ao lado da esposa para caminhar junto naquilo que ela precisava, ela ficou sozinha. Ele levantou o voo. Então, por aí, essas coisas, né? Por aí. Não é? É realidade mesmo, coisa que aconteceu mesmo. Bom, e assim, os legisladores se viram na contingência de elaborarem leis que protegessem cada um dos cônjuges em particular, e os filhos e os órfãos
e tudo que se relaciona à estabilidade da família. À medida, porém, que se processa a espiritualidade da humanidade, essas leis também vão evoluindo até acabarem para se alicerçarem unicamente no Evangelho de Jesus. Então, vocês estão vendo, né? Quando não dá pano para manga. Quanta coisa que muitas vezes, muitas pessoas fazem, como eu já falei, não por maldade, que ela acha normal. Nossa, o que tem eu gostar daquele cara? Só porque ele é casado? O que tem? Né? E comentário, a gente vê que realmente acontece, né? Começa por aí. E às vezes ele fala que ele é casado, e às vezes ele esconde. A casa também que esconde, tanto de um lado como de outro. Mas só que essa brincadeirinha, gente, vai dar zebra mais para frente. E olha, passa, não é só suicídio, não é só aborto, não é só homicídio, não. Essa parte tem grande relevância, grande responsabilidade de cada um dos dois. Não só por causa da família, como pelo caráter deles, pelo aquilo que eles estão fazendo para no futuro. E aí fica nessa. Vai encarnação, volta encarnação, volta para o lado espiritual, depois volta para o lado carnal, se esquece daquilo que ele jurou, que ele ia melhorar, que ele jurou que ele ia ser outro, mas chega aqui, quando reencarna ele se esquece. Mas o espírito dele está sabendo sim aquilo que ele jurou. É que ele faz de conta que não é com ele. Então, até logo.